Nós hoje vamos falar de cinema, e de cinema de qualidade, e cinema brasiliense, ou seja, de Brasília. Temos ao nosso lado o cineasta Vladimir Carvalho. Vladimir é um velho lutador do cinema brasileiro e principalmente nessa área de documentário. Ele é autor de grandes documentários, um deles, O País de São Saruê, que chegou a ser interditado pela censura durante 9 anos na época da ditadura militar. Então, Vladimir, eu sei que nós vamos falar isso depois, né, que você é um cineasta hoje premiado nacionalmente e internacionalmente. O seu último prêmio que recebeu foi no Festival de Paulínia, do filme Rock Brasília, né? A Era de Ouro, em que aborda a turma do rock de Brasília que se projetou nacionalmente. Eu pergunto a você, Vladimir, nessa sua luta toda de 40 anos, que tem mais, né? Porque você veio da Paraíba, já era cineasta, eu li alguma coisa a seu respeito, você veio para a cidade justamente para participar do Festival Internacional do Cinema Brasileiro que ocorre aqui em Brasília. Eu pergunto a você, durante esses 40 anos, o cinema brasileiro, como é que ele evoluiu, né? Porque há uma certa crítica quanto à falta de identidade do cinema brasileiro, né? Se queixam muito de que o cinema argentino está aí despontando, né? E está empolgando as plateias, e o nosso cinema aí, apesar da nossa produção ter aumentado, ele ainda parece que não decolou. Bom, Leite, é o seguinte, eu vi o cinema brasileiro, 40 e tantos anos que milito nessa área, posso dizer 50 anos, na verdade, a partir do primeiro filme que fizemos, ainda na Paraíba, né, soma 50 anos. Qual foi seu primeiro filme, só para... O primeiro, esse ao qual eu me refiro, é um filme do qual eu participei como roteirista e assistente, mas foi um filme que fez história, que é o documentário Aruanda, de Linduarte Noronha. Era uma coisa assim extraordinariamente nova, renovadora, posso dizer, no documentário brasileiro, e que mostrava a relação do homem com a terra de uma forma, posso dizer, inédita. Para você ter uma ideia, esse filme já saiu do Nordeste com um prestígio enorme. Ele foi projetado no tempo da velha Sudene, né, de Celso Furtado, imagina, e causou assim realmente foi muito bem recebido, calorosamente recebido na plenária da Sudene. E quando ele chegou a ser exibido, naquela época não existia essa coisa do mercado para o curta-metragem. Ele era um média-metragem, tinha 22 minutos por aí. Mas imediatamente ele foi também exibido em festivais no exterior e com muito agrado de todos, premiado e tudo mais. Mas eu ia dizendo, desses 50 anos, esse é o primeiro filme de que eu participei. Em seguida, eu comecei a fazer os meus curta-metragens, depois os longas. Fui viver no Rio praticamente toda a década de 60, e de onde eu vim para Brasília em 1969, exatamente para apresentar no Festival do Cinema Brasileiro, como é chamado de Brasília, um curta-metragem, A Bolandeira. E no transcurso desses anos todos, eu vi o cinema brasileiro, vamos dizer assim, ser tido como faliu, acabou, falava-se em indústria, mas que indústria? E muitas vezes o cinema brasileiro até meio que sumia das telas, não fosse tanto pela disputa do território, porque você sabe, nós temos o território, mas não temos o mercado, né? Nós temos o produto estrangeiro muito forte, a presença do produto estrangeiro no Brasil é muito forte. Nós temos aí por volta hoje, e muito bem articulada essa retomada, digamos assim, já foi pior, 28% do nosso mercado é o que nos cabe. Por aí, 28, 27, 28 é o que nos cabe. Mas também porque nós tivemos um período difícil, que foi justamente o da ditadura militar, com uma censura draconiana, marcando em cima, muitas vezes levou pessoas à falência, porque investiam num filme com tal pegada, com tal intuito, etc., né, comercial, etc., e era interditado porque tinha uma cena de sexo, outro porque tinha violência, outro porque tinha aquilo, de forma que isso retardou em muito, né, a competição também com a televisão, porque nós tínhamos a Embrafilme, que cuidava dos filmes no mercado,
um exibidor, que eu digo, quando a gente diz tratando-se de cinema, é a sala de cinema. Mas não cuidamos, no início, de termos o nosso espaço na televisão. E disso a gente padece até hoje. Então, o cinema brasileiro eu vi nascer e renascer várias vezes, né? Vivemos agora um período, vamos dizer assim, desculpe, de alguma expectativa, né? Porque nós avançamos, nós temos uma qualidade, posso dizer, internacional, mas ainda lutamos para que a gente possa realmente dominar o que é nosso, como território, como um público que poderia realmente injetar mais recursos no cinema brasileiro, não é? Temos associações, posso dizer, fabulosas do próprio Estado, como nós temos a Ancine, a Agência Nacional para o Desenvolvimento do Cinema, temos a Petrobras, o BNDES, todos contribuem para que o cinema tenha realmente, continue a ter vida, vamos dizer, enquanto produção. Mas precisamos ganhar esse outro espaço, que é o espaço de todas as mídias, a começar pela sala de cinema propriamente dita, a televisão, o celular, entendeu? A banda larga, toda essa parafernália hoje existente em volta de nós, para que o cinema tenha realmente força e possa se comunicar, inclusive colocando exatamente a pergunta que você fez com relação à identidade. Um país que não tem o seu cinema, a sua cinematografia nacional, e ao mesmo tempo com a preocupação também de avançarmos e além fronteiras, né? Então isso ainda é um grande esboço, é um grande projeto, posso dizer assim. Mas você é otimista? Sou absolutamente otimista, senão não estaria aí. No meu caso, que faço documentário, só documentário, né? De longa-metragem, mas documentário. É mais ingrato, porque é um filme de mais difícil colocação. Mas eu sou otimista. Não, pois é. Eu ia justamente tocar nesse ponto, porque você é um documentarista. E os documentários, em países como o Brasil, né, onde o público de cinema ainda é muito cativado pelas cenas de Hollywood, né, aqueles efeitos espetaculares, aquelas coisas, então fica um pouco difícil para o grande público aceitar o documentário. Só que o documentário também ele evoluiu muito. O seu próprio documentário ele não se restringe, né, ao mero relato dos fatos, né, aquela coisa linear, né? A prova disso é o Rock em Brasília, que você mescla música, mescla rock, mescla depoimento e mescla imagens, né, e sobretudo dessa cidade de Brasília que você aprendeu a amar, né? Você disse, que eu vi alguma coisa na sua biografia, que você, quando chegou aqui, não gostava muito da cidade, depois é que foi aos poucos, né, se encaminhando para ter a cidade como a sua verdadeira ponto de sua verdadeira morada, né? É verdade. E isso você começou falando a questão, voltamos à identidade, essa coisa, né? E falou de Hollywood. Então, esse embate teve um momento que a gente achava um tanto quanto desleal. Porque como eles avançaram muito, eles têm uma indústria, chamada indústria, né? O grande negócio do cinema no mundo, né? O grande negócio internacional do cinema é o cinema americano. Uma empresa, uma vasta empresa que tem o domínio do mundo inteiro. Você tira, vamos dizer, a Índia, talvez a China, né, com alguma coisa de cinema próprio, digamos assim, o resto é americano, né? A televisão, eles vendem assim aos borbotões, né? E essa coisa, se você não tem o mesmo número de filmes, pelo menos, né? Se fosse um mercado metade, ainda poderia ser. Porque aí você teria a oportunidade de a massa brasileira, a massa de espectadores brasileiros, que é imensa, né? Podia ver o cinema estrangeiro e o cinema brasileiro e tirar suas conclusões. Isso nunca foi possível. Quer dizer, como eu lhe disse, a gente tem aí uns 25%, 26%, 27% do mercado interno, né? Então, essa comparação, o público não teve a oportunidade de fazer. E, ao mesmo tempo, você sabe que é uma coisa ideológica. O cinema americano há momentos em que ele para e passo com o petróleo, com o petróleo não, com a indústria bélica, que é a coisa mais forte, né, dos Estados Unidos da América, né? E o cinema bate
vis-a-vis, né, no mesmo patamar. É muito forte. Por quê? Porque eles têm o interesse de exportar o modo de vida, né, aquela coisa do modo americano de viver, tudo isso. E isso interessa extraordinariamente ao governo americano. Os filmes, na verdade, são grandes propagandas, né? São instrumentos de propaganda política, né? Do tal do American Way of Life, que nada menos é do que a dominação, o sistema de dominação cultural do mundo para que eles possam dominar militarmente, economicamente e politicamente os povos. Mas, Vladimir, a minha grande dúvida é justamente essa. Ou eu vejo, por exemplo, a Índia dizer que está fazendo 1000 filmes por ano, né? E ela pouco está se importando se esses filmes vão ser ou vão vender ou não no exterior, porque eles têm um mercado interno. Eu perguntaria a você, não seria o caso de a gente também se preocupar com o mercado interno, né? Para que o nosso público vá ao cinema, ame os nossos atores, ame os nossos diretores, se empolgue com a arte cinematográfica? Mas, sem dúvida, essa tem sido a luta do cinema brasileiro, né? Especialmente a partir dos anos 50, 60, com o movimento do cinema novo, que meio que fundou essa mentalidade, a mentalidade de fazer um cinema que valorizasse, vamos chamar, a problemática brasileira, incluído tudo que possa entrar nisso aí. Sei lá, desde o carnaval, o esporte, a dança, a música brasileira e também os temas brasileiros mais candentes, digamos assim. Mas nós vamos aprofundar mais isso no próximo bloco, porque o nosso primeiro bloco já chegou ao final.